tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente chamado Pequeno Tratado de Vida Interior, do Frédéric Lenoir. Ele é um filósofo, um teólogo, um professor francês e ele fala sobre algumas coisas que nós devemos nos atentar na nossa vida para que a gente melhore essa vida interior, para que a gente tenha mais bem-estar, para que a gente tenha felicidade, inclusive. E é justamente dentre esses itens que ele elenca, um deles é o humor. Não é aquele humor que a gente espera encontrar quando vai assistir uma comédia, quando vai a um teatro, quando liga a televisão para ver aqueles programas humorísticos de fim de semana, aquele humor que a gente espera dar gargalhadas ao assistir com algumas piadas. Ele conta nessa parte sobre o humor presente nas tradições religiosas. Então ele traz algumas tradições e vai falando como essas histórias são diferentes das escritas tradicionais religiosas, mas elas provocam, o humor está nesse sentido, reflexões morais. E ele vai falando, por exemplo, dos sufistas. O sufismo, que é essa corrente mística do Islã, tem uma história, dentre as várias, que é que o califa havia morrido. E aí entra naquele salão, numa cerimônia fúnebre, um mendigo, como diz a história. Esse mendigo, muito miserável, olha para aquele trono, vai lá e senta-se. Quando ele senta no trono, o grão-vizir, protegendo todas as pessoas, fiel àquele califa que havia morrido, manda tirá-lo imediatamente. E ele fala, olha, eu estou sentado no trono porque eu sou acima do califa. E aí o grão-vizir fica irado e fala, acima do califa só o profeta. Guardas, tirem esse homem daqui. E aí o homem sentado no trono vira e fala, então eu estou acima do profeta. O grão-vizir já fica lá numa síncope, já chama todos os guardas e fala, tirem, mandem matar esse homem, porque acima do profeta só Deus. E aí ele fala, pois é, eu estou acima de Deus. Blasfêmia, diz o grão-vizir, acima de Deus não há nada. E aí o mendigo vira e fala, este sou eu, dono do trono, sou um nada, então mereço estar aqui sentado. Essa é uma história que ele chama de humor, que se difere de tantas outras justamente porque leva a uma reflexão de uma maneira que nos faz pensar diferente daquilo que vem tradicionalmente escrito nos livros religiosos. Tem uma outra história que ele conta da tradição tibetana. Os tibetanos têm várias histórias, inclusive várias histórias com monges. É justamente quando dois monges estão caminhando perto de um rio, e ao se aproximar de um rio, um monge ancião e outro mais jovem avistam uma jovem moça que estava tentando atravessar o rio e não conseguia. Ela pede ajuda aos dois e o ancião chega perto e pede para que ela suba nas costas dele. Atravessa aquele rio, deixa a jovem na outra margem e os dois monges continuam caminhando durante o dia todo até anoitecer. Chegando numa estalagem, o jovem vira para o ancião e fala, olha, eu ainda estou com isso na minha cabeça. Como pode você, um monge que fez o seu voto de castidade, carregar uma jovem nas costas? Aí o ancião vira e fala, eu a carreguei nas costas durante 2 minutos numa travessia do rio. Quando atravessamos, a deixei no chão e a esqueci plenamente. Você, diferente de mim, que nem carregou nas costas, ainda carrega em sua mente, durante o dia inteiro, esta jovem. Mais uma que ele conta dentro das histórias tradicionais religiosas é sobre os cristãos. Ele conta que entre os cristãos há poucas piadas, mas há uma de um missionário, e essa eu vou contar para vocês. O missionário estava caminhando pela savana e nessa savana ele encontrou um leão. Esse leão feroz veio em direção a esse missionário e aí o missionário parou e rezou. Ele implorou a Deus, Senhor, inspirai sentimentos cristãos a esta fera. Pois olha que um milagre acontece naquele instante. O leão
para de correr, se ajoelha e reza: Meu Deus, abençoai essa refeição. Amém. As histórias que podem não ser como os humorísticos que eu falei, elas então nos trazem reflexões, logicamente, para tornar alguns assuntos que trabalham valores, virtudes, mais leves ao entendimento popular. Aqui fica então um pouquinho dessa reflexão sobre o humor na nossa vida e nas tradições religiosas que a gente conhece. Um abraço a todos.